Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje na igreja a festa de São Pedro e São Paulo, as duas grandes colunas da igreja, que regaram a igreja, que plantaram, que ajudaram a construir com o seu próprio sangue, com o sangue do martírio. E honramos-los. Saudamos todos os doentes, todos aqueles que em casa nos acompanham. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje vamos lembrar nesta Eucaristia Carmen da Silva e sogros, Alex Ferreira, Maria Adelaide Valente, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de quatro soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele,
Na noite anterior ao dia em que Herodes pensa fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes. Enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão, de repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te bendigo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. As pessoas que estão em casa têm aqui à frente uma frase que está aqui na liturgia. É a frase principal, a primeira frase da liturgia de hoje. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com o seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. E esta é a frase que a igreja escolheu para a festa de São Pedro e São Paulo. Estas palavras são as palavras do missal que se propõe na antífona, na entrada desta solenidade. Resumem admiravelmente o significado de São Pedro e São Paulo. A igreja chama ambos de corifeus, isto é, líderes, chefes, colunas, e eles são. Primeiramente, são apóstolos, isto é, são testemunhas e ressuscitados. Aquilo de que falaram Pedro e Paulo foi daquilo que viram. A sua pregação plantou a igreja, que vive do testemunho que eles deram. Pedro, discípulo da primeira hora, seguiu Jesus nos dias da sua pregação, recebeu do Senhor o nome de Pedra e foi colocado à frente do colégio dos 12 e de todos os discípulos de Cristo. Generoso e ao mesmo tempo frágil, chegou a negar o Mestre, chegou a negar Jesus Cristo. Após a ressurreição, teve confirmada a missão de apacentar o rebanho de Cristo, pregou o Evangelho e deu o seu último testemunho em Roma, onde foi crucificado sobre o imperador Nero. Eu hoje, na oração da manhã, sobre São Pedro e São Paulo, coloquei a imagem da crucifixão de Pedro, de cabeça para baixo. Pediu que não se podia comparar ao Mestre e, portanto, pediu para ser crucificado ao contrário, os pés para cima, uma cruz igual a Jesus. Há outros apóstolos que escolheram outro tipo de cruz, São Tomé é em X, mas Pedro pediu para ser crucificado ao contrário. Paulo não conheceu Jesus segundo a carne. Foi perseguidor, ferrenho dos cristãos, até ser alcançado pelo Senhor ressuscitado na estrada de Damasco. Também na mesma oração está lá Paulo a cair do cavalo, porque viu uma luz, encontrou-se com Jesus Cristo ao cair do cavalo. Jesus o fez apóstolo, pregou o Evangelho incansavelmente nas principais cidades do Império Romano e fundou inúmeras igrejas. Combateu ardentemente por fidelidade à novidade cristã, separando a igreja da sinagoga. Por fim foi preso, decapitado em Roma, sob o imperador Nero. O que nos encanta em Pedro e Paulo é o serem dois gigantes da fé. Dois gigantes, fruto da sua obra. Encanta-nos a fidelidade à missão. Não tiveram medo. As palavras de Paulo servem também para Pedro. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É isto que Paulo diz no final da vida, quando se despede dos seus discípulos, diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ambos foram perseverantes e generosos na missão que o Senhor lhes confiara, entre provações e lágrimas. Pedro diz: agora sei de facto que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Tinha na primeira leitura.
A Igreja, sempre ao longo do tempo, desde os apóstolos, tem que enfrentar desafios. Todos os tempos, desafios grandes. E os últimos desafios é o desafio do modernismo, uma filosofia que vivemos presentemente, e o modernismo é a síntese de todas as patetices ao longo da história, mais a ideia de ser moderno. E hoje, este modernismo que nós vivemos, todos querem corrigir a Igreja, todos querem endireitar a Igreja, todos querem salvar a Igreja. E aquilo que nós temos que dizer e pedir é que o Senhor nos faça fiéis como os apóstolos. Eu ultimamente tenho andado um pouco perturbado com esta história aqui no Canadá, que eu não esperava. Vivo aqui há 10 anos, esta coisa com os índios, com os ataques que estão a ser feitos à Igreja Católica, às irmãs, e eu fico um bocadinho, mas estamos a falar de história ou estamos a falar de outra coisa? Eu não sei se vós sabeis que o protestantismo, ou as correntes protestantes evangélicas, surgiram para reformar a Igreja, para endireitar a Igreja. Foi por isso que surgiram. E não foi por outro objetivo. Endireitar a Igreja Católica. E eu há dias ouvi uma senhora doutora aí, não sei o nome dela, canadiana, a falar na língua. E mesmo filhos de portugueses a dizer a Igreja Católica, as freiras não podiam impor a língua aos índios, não podiam. Eu fui para tratar dos meus documentos, eu não sei se a maior parte dos portugueses sabe, mas a percentagem que põem da língua é tão alta que eu não percebo. Qual é que é a diferença daquele tempo com o tempo de hoje? Eu fui a um advogado para tratar do meu... e parei, porque eu senti que havia ali uma pontinha contra os padres da Igreja Católica. Eu não tenho nenhum documento, não tenho nada, porque eu fiquei muito magoado com aquilo, porque e o advogado diz-me, case, que é a linguagem dos evangélicos, case se quer ficar no Canadá. Eu não me quero casar, eu quero continuar a ser padre, e eu fico sem saber qual é a diferença entre as regras de hoje e as regras daquele tempo. A Igreja Católica nunca mandou no Canadá. Nunca mandou no Canadá. O rei é que era o Papa, desde o rei do Henrique VIII, sempre as leis, e a Igreja Católica entrou. Isto é uma homenagem que eu faço à Igreja Católica do Canadá, porque a Igreja Católica da inglesa tem sido uma igreja de mártires, e não vale a pena fugir. A Igreja Católica entrou aqui nos Estados Unidos e no Canadá através dos hospitais e das escolas, que era o que os evangélicos não queriam fazer. Mas quem mandava não era a Igreja Católica. As leis vinham do Estado. Isto não é um problema com a Igreja Católica, não pode ser. Eu ouvi também um senhor, não é um problema da sociedade inglesa, e muito menos colar à Igreja Católica Latina, que eu sou latino, e muito latino. Eu não percebo como é que é um problema da Igreja Católica. Eu ouvi um senhor a dizer que o Papa tem que pedir desculpa. E eu digo, se o Papa tiver que pedir desculpa, eu fico ofendido com o Papa. E todos os latinos deviam ficar ofendidos com o Papa. E porquê?
É muito simples. A maioria dos que estão no Canadá são descendentes dos Açores. Há uma grande comunidade da Madeira. O continente também há bastantes, mas não somos tantos. Porquê é que a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres mudou da Caloura para a Ponta Delgada? Foi porquê? Foi porque vinham os barcos de gente que queria endireitar a igreja, que não concordava que houvesse irmãs nem padres, e portanto houve violações das freiras, houve mortes, mas hoje não se fala nada disso. E portanto eu ficarei ofendido se o Papa, por exemplo, pedir desculpa a quem quer que seja, porque também tem que pedir desculpa às freiras e ao povo. Porquê é que a Madeira tem uma povoação chamada Corral das Freiras? Porque quando chegavam os barcos, as freiras fugiam para o centro da ilha, onde tinham uma quintinha, que aumentou muito, hoje é uma povoação. Porquê? Porque as invasões nos Açores e na Madeira não foram feitas por árabes, nem foram feitas por africanos. Não consta. Na costa portuguesa de Lisboa para sul, sim, mas na Madeira e nos Açores, não. Era tudo. Porquê é que os conventos em Espanha das irmãs carmelitas têm umas grades que até metem medo? Porquê é que os conventos de Espanha das irmãs carmelitas têm umas grades que até metem medo? Por causa dos calvinistas evangélicos que vinham, porque para eles era preciso terminar, acabar com as freiras, com os padres, com tudo. Eu tenho aqui uma lista, eu gostaria, se me permitem, é longa, porque hoje uma das coisas que tem feito é não ensinar história. Não se ensina história. Ensinam-se ideias que convêm, que agradam. Só de uma vez mataram 40 padres e irmãos que iam para o Brasil, ao largo das Canárias, e não foram árabes, nem muçulmanos, nem africanos. E isto é para dizer que eu não estou a entender nada do que está a passar. Mas já que querem falar de história, nós os latinos temos que estar do lado. Eu tenho que estar do lado da Igreja Católica aqui, inglesa. Eu, por acaso, até faço anos no dia de São Tomás More e de São João Fisher, dois grandes mártires da Igreja Inglesa. Eu não vou dizer os nomes todos, mas no ano 659, mais ou menos quando começaram a surgir estes problemas aqui, que eu não sei se não foi alguma experiência das autoridades de medicamentos sobre os índios, e as freiras tontas e os frades tontos tentaram esconder as autoridades, ou então até resultado das violações. Se houve violações no nosso território, como é que não houve também aqui violações? E as freiras para esconder? Eu não sei o que está, mas eu queria saber, era a verdade. Mas não é isso que convém. Mas olhem, no ano de 659, o Santo Inácio de Azevedo, os 40 companheiros, foram apanhados ao largo das Canárias, na primeira viagem que iam fazer para o Brasil. E há muitas terras aqui que nós conhecemos. Diogo de Andrade era de Pedrógão Grande, onde houve aqueles incêndios há pouco tempo. Bento de Castro era de Macedo de Cavaleiros. António Soares era de Trancoso, da Beira. Manuel Álvares era de Estremoz. Francisco Álvares era da Covilhã. Diogo Fernandes era de Borba. João Fernandes era de Braga. João Fernandes era de Lisboa.
António Correia era do Porto. Francisco Magalhães era do Alcácer do Sal. Marcos Caldeira era de Vila da Feira. Amaro Vaz era de Marco Canaveses. E depois começam os espanhóis. Juan de Mayorga era de Navarra, hoje França. Afonso Baena, de Toledo. Estevão Zureira, de Biscaia, Espanha. Juan de São Martin, Toledo. Juan de Zafra, de Badajoz. Francisco Pérez, de Toledo. Gregório Escribano, de Logrono, Espanha. Fernanda Sánchez, Castela a Velha, Espanha. Gonçalo Henriques, Porto. Álvaro Mendes Borralho, Elvas. Pero Nunes, Fronteira. Manuel Rodrigues, Alcochete. Nicolau Diniz, Bragança. Luís Correia, Évora. Diogo Pires Mimoso, Nisa, Porto Alegre. Aleixo Delgado, Elvas. Braga Ribeiro, Braga. Brás Ribeiro, Braga. Luís Rodrigues, Évora. André Gonçalves, Viana do Alentejo. Gaspar Álvares, Porto. Manuel Fernandes Celurico da Beira. Manuel Pacheco, Ceuta, Portugal. Na altura Ceuta era portuguesa, não é? E hoje Espanha. Pedro Fontoura, Chaves. António Fernandes Montemoro Novo, Alentejo. Simão da Costa, Porto. Simão Lopes, Orém. João Aducto, entre Douro e Minho. Estes 40 foram mortos de uma só vez. E porquê? Porque os evangélicos achavam que padres e freiras eram para dizimar. Esta lista está por aí, toda a gente a pode conhecer. Só de uma vez foram 40. E esta gente ajudou a construir a Igreja de Jesus Cristo, fundada em Pedro e Paulo. E eu fico muito triste de ver na nossa história, ninguém fala disto. Ninguém fala disto. E agora, aqui neste acontecimento, eu tenho que dizer, o som é alto e bom som, que a Igreja inglesa a Igreja Católica Inglesa foi uma igreja de mártires, de valentes, nobres, gente valente. Como nós, isto são mártires. Se eu calar estes nomes, eu estou a ser infiel à minha história, ao meu povo. Então eu peço-vos desculpa desta lista, mas hoje, no dia de São Pedro e São Paulo, nós também somos chamados a construir a Igreja de Jesus Cristo sem medo, sem ilusões, fiéis àqueles que morreram. Acrescentemos a isto tanta gente que na Caloura, nos Açores, em São Miguel e na Madeira, que sofreram tanto. Em Espanha. Isto não é um problema de Portugal. Isto não é um problema de sentimentalismo de português. Desta lista, mais de metade são espanhóis. Mas havia Portugal inteiro. Nós lembramos estas terras todas. E aquilo que me admira é que haja hoje filhos de portugueses e portugueses que não sabem, não querem saber, nem querem que se toque nisto. Mas nós temos que fazer honra e dizer graças a Deus, nós somos filhos deste povo. De gente mártir, gente grande, gente que lutou pela verdade e que foi fiel. Agradecemos a Deus e sobretudo hoje na festa de São Pedro e São Paulo, que o Senhor nos dê força e que nos anime. E esta lista, como digo, toda a gente a pode consultar, toda a gente a pode ver, está em todos os documentos, está na história, toda a gente a pode visitar. Há um monumento na Costa da Caparica
um destes padres, eles não eram todos padres, muitos deles há um monumento na costa da Caparica a estes mártires, porque foi de lá que eles embarcaram. E, portanto, falando de história, falando de verdade, vamos lá. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação, oremos. Pelo Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Pelos bispos e presbíteros mais idosos, e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo o mal, oremos. Pelos seguidores por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Deus, clemente e cheio de compaixão, atendei ao povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos une intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração.
Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maola e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Carminda Silva e sogros, Alex Ferreira, Maria Adelaide Valente, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo a vossa Igreja, que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dizia no cântico: o Senhor conduz-nos, nada nos faltará. E é esta certeza que vem dos apóstolos. E eu hoje, em enumerar estes nomes todos, só quis lembrar a fábula latina do cordeiro e do lobo. Que nunca devemos esquecer essa fábula do lobo e do cordeiro. Um lobo e um cordeiro foram para beber na fonte. Isto é uma fábula muito antiga, porque havia o estilo das fábulas. E o lobo queria comer o cordeiro. E diz assim o cordeiro: mas eu não fiz mal nenhum. E diz assim o lobo para o cordeiro: se não fosses tu, foi o teu pai. E nós hoje vivemos num mundo, em relação aos católicos, da jogada do lobo e do cordeiro. E nós somos latinos. Nós somos latinos. É só isto. Eu falei estes nomes todos, lembrando essa fábula do lobo e do cordeiro, que nós, a nossa formação clássica, devemos lembrar-nos dela. Há muitas, mas a fábula do lobo e do cordeiro faz-nos lembrar isto, e sobretudo o mundo em que nós hoje estamos, e muita gente esqueceu essa fábula. A todos, bom dia de São Pedro e São Paulo, boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.